questão da mediunidade é uma experiência curiosa, porque quando a pessoa ela traz uma necessidade de desenvolver a mediunidade, sob que prisma for, e tiver algo diferenciado para esse mistério, isso, de certa forma, já se aclara para ela em algum tópico ou outro que para ela tem um direcionamento específico àquela experiência. E, de alguma forma, ela tem um desejo que destaca, que é diferente, mas também a percepção do que aguarda e de algo que ela precisa desenvolver. Eu tive uma experiência que, na adolescência, eu já tinha o desejo de entregar a vida pela causa do Evangelho. E, na época, eu participava de um grupo de jovens da cidade e eu procurava estar ali até pelo bem que me fazia e porque havia significado para mim algo que eu busquei antes e que achei ali, naquele ambiente de oração, de fé. E na época eu até tinha pego um violãozinho, aprendi a dedilhar alguma coisa. Eu tinha uns 13 anos. Eu ia lá para frente, no grupo de oração, começava a dedilhar o violãozinho e cantar e rezar. Aquele momento fluía. Estive também aprendendo alguma coisa de teclado, foi assim superficial, mas para me auxiliar nesse esforço, nesse desejo. E para mim havia significado o encontro com uma aspiração diferente na minha vida e que eu sentia que me chamava a um passo além. Eu tinha essa impressão e eu pude perceber que eu precisava trabalhar algo em mim, porque eu tinha uma sensibilidade diferenciada e que eu precisava canalizar aquilo para a própria ascese, a própria prece, a meditação elevada, a reflexão. Haja visto que a meditação ela é um caminho necessário para aquele que deseja vencer a si mesmo. Porque pela meditação eu consigo me perceber, consigo parear aquilo que foi contradição ontem para mim, aquilo que contradiz hoje. O que isso me diz? Até porque a experiência de avançar, ela é um labirinto que eu preciso achar a saída para o próximo passo. E nesse movimento, a meditação, ela abre essa porta e permite esse fermento de autoanálise e que facilita essa empreitada. Naquele período, quando eu despertei para essa necessidade, busquei isso, eu já estava sobre o camartelo de uma realidade expiacional também, que me encontrou e que, de certa forma,
por minha fraqueza mesmo, acabou tendo um efeito de arraste sobre mim. E isso implica também numa turvação, um transtorno que significou para mim. E a necessidade de sair desse mar como a ponta de um iceberg, pôr a cabecinha para fora dele, para respirar e analisar. Quando o adolescente ele manifesta uma condição diferenciada, é um indício de uma realidade que pede a ele um passo mais além. Porque a adolescência ela é naturalmente um período de crise, de compulsão de ideia, de retrospectiva até ali, onde o hormônio explode e acaba que acontece transformação que chama ele para uma consciência apurada. E se ele percebe que é um momento desestruturador para ele, ele tem que acender a luzinha vermelha e ir em busca daquilo que vai ajudá-lo a atravessar esse período. Porque mesmo em condição normal, de uma adolescência tranquila, sem algo digno de nota, já é um período turbilhonado per si, de foguete de ideia e de desencontro de percepção e de tirocínio, de filtro. Daí que ele pode manifestar um desejo ardente por algo e ao mesmo tempo repulsa por uma outra realidade, incongruência, inconsistência, impermanência, incoerência e contradição. Ele precisa, em busca de uma fé que o auxilie a viver isso, porque a fé, ela tira de dentro da pessoa recurso adormecido. E se é um adolescente que tem algo que precisa expungir e que acaba que vai encontrá-lo, prepara ele com o metal da força, da resiliência, da aceitação, da concordância, para lidar com aquele convulsionado que ele então pode passar aquilo sem uma lesão de maior monta, mas com essa acomodação de abóboda que auxilia para o que ele virá a decidir. E é um período também que pede dele já decidir a área que ele desejaria seguir. Hoje, um adolescente de 15 anos já precisa saber mais ou menos o que ele deseja fazer, porque o Enem ele é seriado em 3 etapas. No primeiro ano, esse adolescente já é convidado a fazer a prova para conhecer e até mesmo já estabelecer a direção do que ele vai desejar trabalhar, atuar, para fazer a escolha no cartãozinho de inscrição,
que é pedido e é obrigatório. Daí que, nessa idade, ele já precisa ter uma clareza daquilo que ele gosta, que ele pretende mexer ao longo da trajetória dele aqui. E ele poderia até entrar numa área e depois mudar. Eu teve um rapaz que ele tinha se inscrito na faculdade de odontologia e já estava no terceiro ano de odontologia. Descobriu que ele queria fazer administração. Ele até estava fora da cidade, daqui de Araxá, ele estava em outra cidade fazendo odontologia. Descobriu que o desejo dele, o que ele realmente gostava, era administração. Saiu da faculdade, que ele já tinha cursado 3 anos, e veio começar do início a administração aqui, em Araxá. Ou seja, ele foi feliz por ter descoberto a tempo, mas se ele tivesse feito esse rastreio antes, ele teria ganhado tempo, na verdade. Porque se lá atrás, no primeiro ano do ensino médio, ele já faz um teste vocacional, que é disponível em plataforma, que pode ser feito com um psicólogo, se ele tivesse feito isso e já tivesse fervido esse caldo para ele, escolhe e se inscreve naquilo e entra na faculdade onde tenha essa área que ele gostaria, ele já ia ter ganhado um tempo. Até pela direção do estudo que acontece para entrar nessa área respectiva, que o auxiliaria. Mas isso já é algo que o adolescente precisa ser orientado lá atrás a fazer. 10, 11 anos, já ter uma ajuda para o autoencontro. Até para que ele consiga estabelecer a diretriz, a aptidão, o preparo que ele recebeu no astral para desenvolver aqui, porque isso envolve uma preparação também. Que o espírito, antes de vir, ele entra com a realidade daquilo que ele fez nas existências pregressas. Isso fala numa parte no Livro dos Espíritos, essa realidade, quando o espírito ele está lá no astral e ele vê como de cima de um cume, como num Alpe, ele vê num lance o que ele já viveu como espírito até ali, em existência sucessiva que se foi na ampulheta do tempo, e vê o que falta para ele para chegar a se libertar da necessidade de reencarnar. Ao fazer esse lance de vista, ele pede determinada vivência, determinada realidade que o ajudará a chegar mais rápido nesse objetivo. E aí entra estudo que ele faz no astral para esse objetivo, preparação a que ele se submete. Com isso, ele recebe sim um arsenal de conhecimento lá no astral para voltar, de orientação, de preparo que ele pede e se submete de bom grado para desenvolver, desdobrar potencial e esforço e adução que o ajuda a ficar mais próximo, uma aceleração mesmo de tempo, de possibilidade, de ganho real, de
lapidação moral, em que ele possa, na volta, divisar um termo menor entre ele e o objetivo que ele traçou. Por isso que na adolescência, no início e na pré-adolescência, é o momento que esse espírito ele pode fazer esse balanço já, que muito auxiliará nesse processo que eu aguardo. Que até os 7 anos, a criança ainda não se desligou do astral. Daí que ela ainda tem, assim, um fermento de ideia daquilo que ela já viveu, do que aconteceu lá antes dela vir, do que ela pediu. Isso pode ter relâmpago de percepção, de lembrança nessa criança, porque ela ainda não está totalmente desvinculada do astral de onde ela veio. Agora, a partir dos 7 anos, ela já assume per si o corpo na nova vilegiatura e o esquecimento se torna total. E isso também possibilita a ela, a partir de então, já fazer esse balanço e já ir colocando essa pauta na folha, que muito auxiliará nesse abreviamento, nessa aceleração que ela precisa fazer aqui. E isso vai ser também precioso quando ela voltar e, tendo sabido aproveitar essa vilegiatura aqui, ela olhar para trás e perceber que não há males de um bem que ela poderia ter feito e não fez. Que é um remorso violento para o espírito isso. Que o tortura no umbral, que o delique, que o fragmenta e o enlouquece. Quando ele vê e se apercebe da própria queda e da omissão, e males que veio de um bem que eu poderia ter feito e não fiz. Daí que essa disposição de trabalhar isso desde a infância é precioso, porque isso vai preparar esse espírito para um aproveitamento feliz de recurso que ele recebeu, de preparação e de força, de confiança, porque estar aqui é um voto de confiança do Cristo em mim. Eu venho, entro nessa liça carnal, porque recebo um voto de confiança do Cristo, que preside o mapa reencarnacional de cada um que adentra aqui, que convida, mesmo se eu não tenha condição, mesmo se eu esteja abarrotada de débito, que seja complicado o meu processo, e acabe que eu possa até assumir novo débito, o Cristo, mesmo sabedor disso, ele me dá esse voto de confiança, me aceita e me convida para vir. Daí que esse tipo de preparação, esse tipo de antecipação, é uma forma de minorar o risco de falir de novo. E de aproveitar esse voto de confiança feliz que eu recebi.